receba as minhas boas-vindas a Freelup. Que bom que você se interessou, que bom que você quer testar a plataforma. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma tour com vocês. Eu sou o Thiago, eu sou o fundador da Freelup. Já fui freelancer, já trabalhei em um monte de projetos, já sofri um bocado. E foi por isso que eu resolvi desenvolver a Freelup e compartilhar com vocês, compartilhar com o mercado. Então vamos lá, a Freelup. Entendam que ela é uma plataforma de organização para freelancers, tá? Então vocês não vão encontrar, por exemplo, projetos aqui como o Orkana, nem ter que disputar preço, nem nada disso. Aqui é para vocês se organizarem. Então cadastrarem os clientes de vocês, as propostas, os contratos que vocês fazem, os pagamentos que vocês recebem ou fazem, fazer gestão financeira. Então é o teu back-office, é o teu administrativo, vai estar todo dentro da plataforma, com algumas vantagens em termos de integração e automatização que eu vou mostrar para vocês, beleza? Então o nosso menu aqui, nossa tela inicial, ela já mostra as 5 possíveis ações principais que a gente tem aqui, né? Então quando você entra no sistema, você vai ver que você tem a opção de cadastrar um lead, de criar um projeto. O lead seria aquela pessoa, né, que você está ali conversando, que talvez vai fechar um projeto ou não. Criar um projeto diretamente, criar uma proposta para um projeto, criar um contrato para um projeto e registrar uma movimentação, que pode estar atrelada a um projeto, como um recebimento ou um pagamento, né? Ou pode ser uma movimentação qualquer, tipo você assinou uma ferramenta, comprou um mouse novo, enfim, que seja, né? Então, essas 5 ações são as principais do sistema e, claro, conforme as coisas forem evoluindo, vão aparecendo mais ações ali. Aqui eu tenho um resumo das minhas finanças, que eu consigo controlar através da tela de finanças. E aqui eu tenho a situação de cada projeto meu que está ativo no momento. Tá? Então, a Freelup, como eu falei, ela vai trabalhar 360 graus, né? Todo o teu back-office, todo o teu administrativo, a tua organização, beleza? Então é o seguinte, aí você se pergunta, Thiago, eu quero criar uma proposta, o que eu preciso fazer agora? Fico aqui em criar a proposta, né? Simples assim? Na verdade é mesmo, né? Assim, para você criar uma proposta, você vai precisar de um lead e de um projeto. Mas se você clicar aqui, por exemplo, em criar uma proposta, você já vai ser levado aqui, né? Você vai precisar escolher um cliente, escolher um projeto, mas você pode também criar, né? Então vocês vão ver que o sistema está todo inteligente nesse sentido, né? Porque se você, e vamos dizer assim, ir pelo caminho errado do fluxo, né? E você bater no lugar em que você deveria ter criado um cliente, ou deveria ter um projeto antes, não se preocupe, sempre vai ter uma janelinha para você clicar aqui, ó, e aí você criar aqui um novo cliente, ou se não você selecionar aqui um cliente e criar um novo projeto para ele, enfim. Então não se preocupem com a ordem das coisas, se você quer primeiro cadastrar todos os teus clientes, depois todos os teus projetos, depois as tuas propostas, pode ser, se quiser ir direto para as propostas e ir criando conforme você for andando também, não tem problema. Então é isso. Então vamos lá, do início aqui a gente tem esse panorama de finanças e dos projetos que estão em andamento no momento. Aqui na tela de pessoas, a gente tem uma espécie de agenda, né? Então o sistema é dividido em leads e clientes, tá? Então o lead é aquela pessoa que você ainda não fechou nenhum projeto, né? Aquela pessoa que você está conversando, que você já mandou proposta, às vezes mandou um contrato, mas ela não assinou ainda. Então cliente aqui dentro, com essa tagzinha aqui, né? Deixa eu criar uma nova pessoa aqui, por exemplo. Seria Teste Freelup o nome dela. Criei, ela vem como lead aqui na plataforma, né? Então, ou seja, o lead é aquela pessoa que tá sem nada por dentro ainda. Se eu abrir aqui, ó, não tenho nenhum projeto aqui para ela ainda, não tenho nada fechado, os dados ainda estão em branco que eu vou mostrar a vocês. Então é isso. E o cliente é aquela pessoa, ó, que já tem alguns dados preenchidos aqui, nome de empresa, etc. E principalmente o que diferencia é o projeto, né? Como eu tenho um projeto já concluído com o André Santos Galindo, então ele se torna um cliente meu. E aí mostrando para vocês aqui os dados também, né? Vamos pegar aqui essa aba de dados. Então essa daqui, olha só, cada pessoa no sistema vai ter um nome, empresa, um e-mail, um telefone atrelado a ela, e algumas informações aqui, uma fotinha também, né? E algumas informações relevantes para os documentos, tá? Elaboração de contrato, etc. Então, se ela é pessoa física, pessoa jurídica, se tem, qual seria o CPF, endereço aqui, né? O CPF do representante, a razão social, CNPJ, enfim. Todas essas informações para você conseguir montar o contrato automático. Vocês vão ver que a Freelup monta contratos automaticamente, inclusive com assinatura eletrônica e validade jurídica, tá? Então você pode rodar todo o teu fluxo sem mais usar aqueles sistemas de assinatura eletrônica que você tem que pagar uma assinatura à parte e ficar exportando a PDF, posicionando a assinatura lá, enfim, uma bagunça danada. Aqui você vai fazer tudo aqui dentro, tá? Então aqui a gente tem os nossos clientes e a próxima parte para a gente conhecer aqui são os projetos. Então eu vou clicar até em algum cliente aqui para mostrar a vocês, né? A gente tem, por exemplo, o design de uma landing page.
Tá? Então, quando eu clico aqui no projeto, eu venho para a tela do projeto, né? Então, aqui esse aqui é um projeto em negociação, e vocês vão ver que sempre vai ter uma instrução aqui do que você pode fazer, né? Então, a negociação irá terminar assim que a proposta for aceita ou o contrato for assinado. Então, aqui dentro do projeto eu tenho os dados dele, o cliente, o nome do projeto. Se eu quiser mudar aqui, por exemplo, eu consigo salvar a alteração e ele já vai se adaptar no sistema inteiro. Aqui eu tenho as propostas, por exemplo. Então, se eu clicar aqui, né, eu consigo ver uma proposta que eu construí para aquele projeto. Então, eu já consigo ver uma identificação para a proposta, uma imagem de capa, um objetivo, a apresentação minha, né, ou seja, qual é a minha empresa, o freelancer, na posição do freelancer, da urgência, né, da eu presa, né, enfim, a validade para a proposta, os serviços que eu vou prestar aqui, ó, design de landing page por R$ 1.200, um desconto de 10%, as condições, se eu tenho disponibilidade imediata, se eu não tenho, a partir de quando eu posso começar, né, para calcular a data de entrega, já avisar o cliente, etc. Né? Então eu vou setando uma série de informações aqui e no final eu tenho a visualização, que é justamente a forma como o cliente vai ver a proposta. Né? Então aqui a gente tem uma prévia, uma imagem de capa aqui bem bonitinha, um cabeçalho, uma apresentação, um objetivo, os serviços que vão ser prestados, o preço final, o prazo, forma de pagamento e aqui uma call to action, né, uma chamada para ação para a pessoa clicar e aceitar a proposta. Se eu clicar aqui não vai acontecer nada, né? Porque isso aqui é a visualização que você tem. Mas quando o cliente clicar aí nesse botão, aí sim, vai aceitar a proposta e vai dar andamento automaticamente, né? Vai colocar o projeto em andamento no sistema, etc. E ele vai se adaptar todo completinho, bonitinho. Beleza? Então é assim que funcionam as propostas. Os contratos eu vou mostrar a vocês aqui. Assim, as propostas também têm os status, né? Então ela pode estar como rascunho, em que seu cliente ainda não pode vê-la. Ela pode estar como enviada, como lida, como aceita e como arquivada. Tá? Então, se eu quiser, a qualquer momento eu posso arquivar aqui uma proposta, ela vai sumir, né? Mas eu não vou apagar ela por enquanto, né? A exclusão dela só vai ser daqui a 30 dias. Então, ela vai ficar ali 30 dias aguardando. Se eu me arrepender, eu clico de volta aqui e vou desarquivar a proposta. Mesma coisa aqui no contrato, né? Eu vou mostrar a vocês como é que funciona. O contrato ele pode estar em rascunho, aguardando a assinatura, usar assinado ou cancelado. Então, se eu clicar aqui no contrato, ele é bem parecido com a dinâmica da proposta, né? Eu tenho algumas etapas de formulário aqui, os dados do contrato. Então, aqui eu tenho os meus dados e os dados do cliente. Aqui é o contratante e o contratado, né? O cliente e eu. Então, aqui eu consigo atualizar os dados do cliente se eu precisar. Aqui eu consigo atualizar os meus dados também, se eu precisar, né? E aqui tem uma informação importante. Para você que é freelancer, que precisa pedir os dados do cliente para que ele te forneça e aí você, sim, de fato, monte o contrato, né? Você pode deixar tudo em branco. Aqui, ó, tá tudo não informado. E aí, no momento em que o cliente for assinar o contrato, ele é que vai preencher o formulário. Então, ó, chega de pedir dado para cliente, você só manda um link para ele, ele já preenche o formulário com os dados dele, assina o contrato e aí vocês começam o projeto. Então, aqui o serviço, né? Eu consigo adicionar itens do orçamento. Eu vou mostrar a vocês, por exemplo, de algumas opções de serviço. Tá? Aqui tem design de landing page, seria como se fosse um cardápio de serviço de um web designer, por exemplo. Né? Então, design, copy, desenvolvimento de landing page. Aqui. Então, eu vou selecionando, inserindo aqui, aí ele vai se construindo. Né? Aqui tem as condições, a mesma coisa da proposta. Né? Pagamento, se eu quiser adicionar alguma cláusula aqui no contrato. Né? E aqui uma visualização de fato do contrato. Né? Eu posso baixar um PDF dele aqui, enfim, se eu quiser guardar comigo. Mas eu tenho uma visualização completa aqui do contrato, né? Então, objeto do contrato, obrigações do contratante, do contratado, pagamento. Observe que isso aqui eu não tive que digitar nada. Isso tudo foi dentro, ele pegando essas informações que estão no formulário, né, de dados, serviços e condições, e ele pré-popula aqui esse formulário, esse contrato de maneira inteligente. Então, olha só o tamanho desse contrato. Isso aqui está bem seguro, foi, enfim, revisado, construído por advogados mesmo, tá? Gente que entende do negócio para deixar o negócio robusto. E aí, uma coisa muito legal, né? Aqui está a assinatura pendente, que é a assinatura eletrônica da Freelup, tá? Então, aqui, ó, o contrato ainda está em rascunho e eu preciso enviar o contrato para o cliente para liberar as assinaturas. Então, eu vou preencher aqui, por exemplo, com vocês, né, o que faltava, que era o Pix, né? Por exemplo, quando tem um formulário incompleto, ele vai me avisar aqui com esse símbolo de alerta, né? Então, peguei aqui, por exemplo, o Pix, vou salvar e enviar o contrato. Então, aqui, ó, a partir desse momento, não será mais possível editar o contrato, né? Porque eu fechei para enviar para o cliente, não, seria esquisito eu conseguir alterar, né, depois de ter enviado o contrato. Então, aqui, ó, copiei o link, agora o contrato automaticamente, olha só, já está aguardando a assinatura e eu posso vir aqui e assinar, né?
Então, quando eu assinar, vai ter assinatura eletrônica processada 100% pela Freelump. Você não precisa sair da plataforma. 100% segura também, com e-mail validado, com todas as suas informações, para que tenha certeza que é válido juridicamente, que você não precisa se preocupar em usar um outro sistema externo. Tá? Então aqui você pode assinar o contrato, né? Então você fala que leu e concorda com o contrato, a gente envia um código por e-mail, você coloca aqui e assina o contrato. E o cliente você consegue enviar para ele, né? Copiando o link, e aí ele vai para uma área do cliente que eu vou mostrar a vocês depois. Então estamos quase chegando no final do nosso tour, né? Aqui na parte de serviços, é como se fosse um cardápio realmente. Você tem a opção aqui de cadastrar os seus serviços, né? Então o que é que você faz hoje? Eu faço desenvolvimento de landing page, copy, design, eu faço arte para Instagram, edito vídeo, enfim, faço desenvolvimento no code, desenvolvimento com programação convencional, etc. Então coloca o teu serviço. Caso o teu serviço tenha um preço fixo, coloca o teu preço fixo. Caso ele não tenha, pode deixar em branco, porque para cada projeto, quando você não especifica, né, cada projeto pode ter um valor diferente daquele serviço. Então você especifica na hora de montar o projeto realmente. E uma descrição do serviço bem completinha para que apareça na proposta, no contrato, etc. Aquilo que você vai fazer, as ferramentas que você vai usar, os entregáveis que você vai entregar, né, para o cliente, etc. Então aqui já tem 3 serviços pré-cadastrados, né? O desenvolvimento de landing page por R$800, construção de copy aqui, né, pesquisa de mercado, entrevista, construção de estratégia de comunicação da marca aqui por R$800, e aqui o design de landing page por R$1.200. Então eu poderia criar aqui, por exemplo, hora de consultoria, né, para quem presta consultoria. Então você pode colocar a tua hora aqui, por exemplo, R$100, e aqui reunião via Google Meet, por exemplo. Então aqui você já tem um serviço a mais. E olha só que legal, né? A plataforma conta com um sistema de gamificação. Então conforme você vai usando ela, mais você vai ganhando ponto, ganhando nível, e aí isso vai te motivando, né? Você continuar ali firme na organização, né? Tudo aqui é feito para que você consiga se organizar da melhor forma. Tá? Então aqui agora eu posso, por exemplo, vender minha hora de consultoria. Então, por exemplo, chegou um cliente novo, então eu vou montar uma proposta para ele. Eu vou criar uma proposta aqui, por exemplo, escolher, ou se não criar um novo cliente, né? Vamos pegar aquele que a gente já fez, né? Teste Freelump. Então, criar um novo projeto. O nome do projeto seria consultoria, por exemplo, de empresas. Vamos supor, né? Aqui eu já tenho uma identificação automática para a proposta. Criei a minha proposta agora, eu posso vir aqui em serviço e adicionar a minha hora de consultoria. Quantas horas vão ser? Vão ser 4 horas no mês, por exemplo, né? Então vai ser 4 reuniões. Então eu coloquei a quantidade de 4 e olha só, já tem aqui. Se eu quiser dar um desconto aqui, por exemplo, de R$25 aqui na proposta, por exemplo, já está tudo certo. Vou salvando, vou continuando, posso visualizar a proposta, como é que está aqui, ó. Hora de consultoria, R$400, etc. Tudo certinho aqui, né? Então, vocês estão vendo como é que funciona a parte de serviços também. E por fim, a parte de finanças, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho a minha receita no mês atual, posso pegar mês passado, ano atual, ano passado, posso personalizar o período aqui também, né? Então no mês atual, por exemplo, aqui eu gastei com a mensalidade do software, aqui eu recebi uma primeira parcela de um projeto, paguei imposto, né? Então sempre que tiver uma movimentação, posso vir aqui e registrar, né? Então, por exemplo, gasto pessoal, botar aqui, né? Conta de luz, por exemplo. Então, vou pagar a conta de luz amanhã e ela foi, sei lá, R$200, a conta de luz até alta, né? Então, já vai aparecer aqui gastos pessoais e aí já vai entrar nos meus gastos, já calculo o meu lucro do mês, etc. Então, olha só que interessante, tudo integrado. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, dentro de um projeto, eu posso lançar um valor de uma parcela que o cliente pagou. Então, vamos lá nesse projeto, né? Landing page da agência BRM. Então, se eu clicar aqui, ó, é um projeto que está em andamento, no valor de R$2.800. E aí eu venho aqui em pagamentos, ó, a gente já tem um valor de 1.400 cadastrado, então ele já me fala quanto é que falta no projeto. Então o cliente pagou a segunda parcela, então vamos botar aqui, segunda parcela, conclusão do projeto. Então a segunda parcela vai vir, por exemplo, no domingo, no valor de 1.400. Então já está aqui, ó, valor zero, pendente zero, ou seja, o cliente já quitou o projeto, e aí apertei aqui, ó, volto para finanças, já está tudo integrado, ele já apareceu aqui também na lista, já aumentou minha receita, já aumentou meu lucro. Então tá vendo como é que vai ficando fácil se organizar dessa forma, né? Então mais algumas informações extras aqui no menu secundário, né? A gente tem o meu perfil aqui, que seria os teus dados, né? Uma apresentação, imagem de perfil, etc. E os teus dados para contrato, se você é pessoa física, pessoa jurídica, etc. Que você só preenche uma vez, e todo contrato que você for preencher, já vai automaticamente os teus dados lá dentro. Aqui a gente tem as pontuações e as conquistas, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz o pré-cadastro,
eu realizei as 3 ações para completar meu perfil, eu iniciei um projeto, eu cadastrei uma pessoa, então conforme eu vou usando a plataforma, eu vou ganhando as conquistas, né? E aqui eu tenho o meu nível atual e os pontos que eu tenho. Então quanto mais pontos você vai ganhando, mais você vai subindo nível, conseguindo as conquistas, o que vai te ajudando, né, a ficar ali mais empolgado para de fato conseguir tocar a tua vida aí na ferramenta. Tá, mas é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, né, não hesite em nos procurar, tá? Procurar o suporte da Freelamp. Seja muito bem-vindo, faça o teste, fique à vontade, aproveite os teus dias gratuitos e aproveite essa ferramenta, porque quando eu era freelancer era tudo que eu queria e agora que eu virei empreendedor e desenvolvi ela, né, enfim. E aí agora a gente tem uma ferramenta no mercado brasileiro voltado para freelancers brasileiros para conseguir suportar essa gestão e a parte de back-office. Tá, então é isso. Boa sorte na sua carreira, boa sorte no uso da Freelamp e conta comigo. Valeu!